Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 45. Eu vou pedir que você se coloque de pé para a gente ler esse texto da palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 45. E nós vamos ler a partir do versículo 17. Está escrito assim: Mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados, nem confundidos em todas as eternidades. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua santa palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra mais cortante, mais penetrante do que espada alguma de dois fios. E a Tua palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Palavra que é o alicerce, o fundamento da nossa fé, Senhor. Fala conosco, ó Santo Espírito de Deus, através da Tua palavra. Pai, usa a minha vida, Senhor, como um instrumento, como porta-voz do Senhor, para que a Tua igreja receba, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar nesta manhã, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nesta manhã nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, porque Deus é maravilhoso. E tudo que Deus faz é perfeito. E tudo que Deus faz é maravilhoso. E tudo que Deus faz tem um propósito. Ele está falando aqui aos filhos de Israel, e ele fala algo glorioso para nós, que hoje nós somos o Israel de Deus. Hoje nós somos o povo santo de Deus. A igreja de Jesus é o Israel de Deus dos nossos dias. O apóstolo Paulo diz que nós, que não éramos povo, agora somos povo de Deus. Nós que não éramos descendência de Abraão, agora somos descendência de Abraão pela fé. Que os que são da fé, o apóstolo Paulo fala, esses é que são descendência de Abraão. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos o Israel de Deus hoje. A igreja de Jesus Cristo é o Israel de Deus dos nossos dias. E Deus está falando aqui, as Israel é salvo pelo Senhor. Nós fomos salvos pelo Senhor. A diferença do Evangelho com todas as outras religiões é essa. Quando você para olhar as outras religiões, os homens estão se salvando a si mesmos. Os homens estão construindo o seu caminho para chegar até Deus. Os homens têm que fazer por onde alcançar a sua salvação. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, nós vemos que nós somos salvos pelo Senhor. O Senhor nos salvou. O Senhor nos resgatou. O Senhor desceu até nós para nos tirar das mãos de Satanás, para nos tirar do inferno, para nos tirar do reino das trevas. O Senhor foi quem nos resgatou. Nós somos salvos pelo Senhor. Isso é glorioso, meu irmão, isso é maravilhoso.
Porque nós, como seres humanos, somos falhos, somos imperfeitos. Por mais que o homem tente se esforçar, em algum momento ele vai cair, em algum momento ele vai tropeçar, em algum momento ele vai errar, em algum momento ele vai falhar. Toda a construção humana para chegar a Deus, ela é inútil. Porque se fosse útil, porque se fosse de algum proveito, Jesus não precisaria ter descido. Ele desceu para nos resgatar. Amém? Ele desceu para pegar na nossa mão e nos conduzir até a salvação. Nós somos salvos pelo Senhor, não de qualquer maneira, com uma eterna salvação. A nossa esperança não é vã, a nossa esperança não é temporária, a nossa esperança não é passageira, a nossa esperança não é só nessa vida, a nossa esperança é eterna. A salvação em Cristo Jesus é eterna. Todos os homens vão morrer, todos os homens vão perecer. Todos nós, se nós não formos arrebatados, um dia vai chegar o momento de nós partirmos desta vida, mas a salvação que Deus nos deu, ela é eterna, ela ultrapassa, meu irmão amado, os anos desta vida. Ela ultrapassa a expectativa do homem sobre a terra. Quanto tempo a gente pode viver? Quanto tempo você espera viver? Ontem a gente estava até brincando aqui, né? O irmão José falou, quero viver até 120 anos. A gente estava rindo aqui, falando, é verdade. O sonho do homem é viver o máximo que ele puder. Se ele puder se eternizar sobre esta terra, aqueles que não têm esperança em Deus, eles gostariam de se eternizar sobre esta terra. E algumas religiões até trazem essa falsa esperança da reencarnação. Morre, mas nasce de novo. Não. Não é assim. Nós morremos e aguardamos a ressurreição. Nós não vamos reencarnar, nós vamos ressuscitar. Todos vão ressuscitar. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que esperam em Cristo vão ressuscitar. E mesmo aqueles que não creem, que não esperam em Cristo, também vão ressuscitar. Apocalipse nos diz isso. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Depois dos salvos vai vir o julgamento de Deus sobre toda a humanidade. Então, vão ressuscitar todos. Mas vão ressuscitar para serem condenados. Mas aquele que está em Cristo vai ressuscitar para a glória celestial. A nossa salvação é eterna. Nós não seremos envergonhados. E quando a Bíblia fala nós não vamos ser envergonhados, ela não está falando daqui. Deus está falando da eternidade. Aqueles que zombam de nós, aqueles que zombam do Evangelho, aqueles que riem do Evangelho, aqueles que rejeitam o Evangelho, aqueles que preferem estabelecer os seus próprios caminhos, vão ser envergonhados e vão ser condenados eternamente. Podem estar rindo aqui, podem estar achando que eles estão sendo o máximo aqui, mas quando chegar na eternidade serão envergonhados. No momento que tiverem que partir desta vida, já vão se encontrar com a vergonha da condenação eterna, a vergonha de descobrir que a sua vida foi uma mentira, foi um engano, foi um desperdício. Vão ser envergonhados e humilhados eternamente, porque desprezaram a eterna salvação de Jesus Cristo. Quando a gente olha aí, quantas pessoas querem ridicularizar o nome de Jesus? Querem afrontar a nossa fé, querem afrontar a palavra santa, querem afrontar o nosso Salvador, mas vão ser envergonhados eternamente, porque esse Deus há de trazer à luz todas as coisas. Nós não vamos ser confundidos por toda a eternidade. Não só aqui há uma certeza no nosso coração
da verdade, há uma certeza da vida eterna, há uma certeza do nosso Salvador, há uma certeza do nosso Redentor, há uma certeza de que o caminho que nós estamos trilhando é o caminho da vida. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. O Evangelho não é uma utopia, o Evangelho não é uma coisa da mente. O Evangelho é o nosso espírito entrando em contato com o Espírito de Deus. É o nosso ser interior entrando em contato com Deus. E se você não experimentou isso ainda, você não nasceu de novo. Quando nós nascemos de novo, Jesus ensinou isso para Nicodemos, nós não nascemos mais da carne, nós nascemos da água e do Espírito. Nós nascemos lá dentro do nosso ser, nós nascemos de novo, em contato com Deus, com o Criador do Universo. Nós abrimos os nossos olhos para a realidade. Amém? Porque tudo que tem nessa vida aqui, ou é ilusão, ou é passageiro. Mas quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, nós conhecemos a verdade eterna. Por isso que, desde o princípio, Isaías foi um dos que foram mortos por acreditar nessa verdade. O rei Manassés o perseguiu, diz a tradição, e o matou. O cerrou ao meio. Isaías foi cerrado ao meio porque acreditou nessa verdade, porque não voltou atrás. A igreja primitiva e a igreja ao longo dos séculos tem sido perseguida, tem sido morta. Agora aqui no Brasil não. Apenas somos perseguidos com palavras, somos perseguidos talvez com alguma coisinha que fazem aqui ou ali, nos difamando. Mas hoje, nesse momento, na China, na Coreia do Norte, em alguns países muçulmanos, na Índia, na Colômbia, pertinho de nós aqui no México, existem alguns cristãos que estão sendo perseguidos mesmo. Estão sendo presos, estão sendo expropriados dos seus bens, e alguns até estão pagando com a sua própria vida pela sua fé em Jesus. Não por algo que seja apenas uma ilusão, não por algo que seja apenas uma utopia, não por algo que seja apenas um pensamento, ou uma falsa esperança, mas porque eles conheceram a verdade eterna. E eles estão dispostos a entregar a sua vida por causa dessa eterna salvação. Como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para Nabucodonosor, ao longo dos anos a igreja está dizendo: nós não vamos nos curvar à mentira de Satanás. Nós não vamos negar o nome de Jesus. Nós não vamos renunciar à nossa fé. Preferimos renunciar à nossa vida do que negar a nossa eterna salvação. Porque eles sabem que a vida eterna é mais real do que o dia de amanhã. Porque eles sabem que a salvação de Deus é algo precioso. Porque eles sabem que jamais serão envergonhados e confundidos na eternidade. Agora Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu me envergonharei dele, diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Não há motivo de vergonha, não há motivo de confusão, porque o nosso Deus nos salvou com uma eterna salvação. Verso 18 ele diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não existe outro Deus. As imaginações dos homens, imagina, e você começa a estudar as religiões, você vê tanta coisa, como a imaginação do homem é fértil. Como a imaginação do homem é fértil. Você vê lá, estuda lá os gregos, os romanos, os egípcios, você vai para lá para os hindus da Índia, é Deus com cara de elefante, é Deus com cara de cachorro, com cara de gato, com cara de águia, é uma salada só.
né? Tantas coisas, tantas coisas. Como o homem é duro de coração. Como o homem é mau. O Deus que nos criou, como é que ele se parece? Como é que o nosso Deus se parece? Olha para você mesmo, se olha no espelho, porque ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E quando Jesus Cristo veio e pisou nessa terra, ele não veio com cara de cavalo, ele não veio com cara de elefante, ele não veio com cara de águia, de gato, de cachorro. Ele veio como um de nós. Não era como uma imagem da Igreja Católica, um homem bonito, um galã parecendo de cinema. Isaías diz, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Ele não chamava atenção. Ele não era o mais bonito, ele não era o mais alto, ele não era o mais forte. Ele não tinha nada dele. Se nós olhássemos para ele no meio da multidão, ele passaria desapercebido. Ele é como eu e você. Amém? Homem de dores. Quem é que já passou por dor? Experimentado nos trabalhos. Quem é que precisa trabalhar para viver? Que sabe o que é padecer, quem já sofreu? Comum de nós. Nasceu, não na capital do mundo, mas em Belém da Judeia. Não nasceu no melhor hospital, mas numa manjedoura. Seus pais não eram ricos, não eram milionários. Não teve um berço da melhor marca para acolhê-lo. Teve uma pequena manjedoura, não tinha um colchãozinho, talvez apenas a palha que os animais comiam. Foi o seu colchão. Filho de um carpinteiro, de um trabalhador, como eu e você. Mas nele estava a vida, João diz. Nele estava a vida, não essa vida aqui, a vida eterna. E João diz, e quando nós olhamos para ele, nós vimos a vida. A vida eterna, a salvação eterna estava nele. Nós, quando olhamos para ele, vimos o Deus Criador dos céus e da terra. Quando ele abriu a sua boca, quando ele falou conosco, o nosso espírito nasceu de novo. Quando ele nos ensinou, quando ele curou os nossos enfermos, quando ele matou a fome do nosso povo, quando ele andou entre nós, quando ele foi à cruz, quando ele derramou o seu sangue, quando ele morreu a nossa morte, quando ele ressuscitou, nós olhamos para ele e vimos o nosso Redentor, o nosso Salvador. Nada do que Deus faz é em vão. Ele não criou a terra vazia, Ele criou a terra e a estabeleceu para que fosse habitada. Tudo que Deus faz tem um propósito. O homem não é como a evolução diz, nós surgimos aqui. Não, Deus criou a terra e preparou para que nós morássemos aqui. Nada é em vão nesse lugar. Por isso que os cientistas olham para o universo, tantas estrelas, tantos planetas. Nenhum é igual a esse aqui. Porque Deus não preparou nenhum outro planeta para o homem habitar. Foi esse que Deus preparou. Não tem água, não tem oxigênio, a atmosfera não é amigável, porque Deus criou esta terra e a estabeleceu e a preparou para que nós morássemos aqui. O homem vai passar ali olhando para as estrelas e ele não vai achar outro planeta habitável pelo homem. Porque foi esse planeta que Deus preparou para que a gente habitasse. Não é obra do acaso, não é obra da evolução, é obra do nosso Deus. Deus a criou e a estabeleceu, e não a criou a vazia, mas a formou para que fosse habitada, porque Ele é Deus e não há outro. Por mais que o homem tente inventar, por mais que o homem tente imaginar, não existe. Existe a imaginação do homem, mas não existe outro ser poderoso, não existe outro ser celestial, não existe outro ser eterno, a não ser o nosso Deus. Não há outro.
Verso 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que fala a justiça e anuncio coisas retas. O nosso Deus é um Deus claro, é um Deus objetivo. É um Deus que fala conosco. Glória a Deus. Não falei em segredo. Não sussurrou no ouvido de ninguém. Ele saiu proclamando. E ele colocou a igreja para proclamar. Você ligar a sua televisão, talvez você não concorde com algumas das pessoas que estão lá, mas tem gente falando de Jesus lá. Você ligar o seu rádio, talvez você não concorde e não aceite, mas tem gente falando de Jesus lá. Se você abrir a internet, talvez você não acredite e não concorde, mas tem pregação do Evangelho lá. O que Deus está falando à humanidade, o que Deus está falando ao homem. O homem pode tapar os seus ouvidos, o homem pode dizer: eu não quero saber disso. O homem pode rejeitar, o homem pode se esconder, mas Deus não está falando em segredo. Deus nunca se escondeu do homem. Deus nunca se omitiu da humanidade. Ele está falando, não está falando dentro de alguma caverna. Não está falando de uma maneira que nós não podemos entender ou compreender, não. Está falando na nossa língua. Falamos português, Ele está falando conosco em português. Falamos japonês, Ele fala conosco em japonês. Falamos inglês, Ele fala conosco em inglês. Ele fala na nossa língua. Ele fala de maneira que nós podemos entender e ouvir. Essa palavra foi traduzida, se não foi ainda para todos os idiomas, praticamente para todos. Porque Deus não está falando em segredo e nem oculto. E Ele também não está dizendo: olha, vocês vão me servir, mas talvez vocês encontrem a vida eterna. Não. Ele não está falando para nós nos servirmos em vão. Nós não buscamos a Ele em vão. Há uma recompensa. Há uma recompensa para nós. Hebreus 11 diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Cada vez que você se aproxima de Deus, você não sai de mão vazia. Sempre Deus tem algo para te dar. Sempre Deus vai colocar algo sobre a sua mão. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é abençoador daqueles que o buscam. Quando você vai na presença de Deus, se você está triste, você encontra alegria. Se você está enfermo, você encontra cura. Se você está perdido, você encontra salvação. Se você está carregado de pecados, você encontra perdão, alívio e refrigério. Se você está morto, você encontra vida. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nosso Deus é um Deus direto. Eu quero com vocês agora voltar para Deuteronômio capítulo 30. Vamos voltar lá para o último livro de Moisés. E eu quero ler com vocês a partir do verso 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus que nolo traga, e nolo faça ouvir para que o façamos? Nem tampouco está além do mar para dizeres: quem passará por nós, da além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos,
para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que eu te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Nós estamos no chamado Novo Mundo. Entre nós e o Velho Mundo há o Oceano Atlântico. Milhas e milhas náuticas nos separando, quilômetros e quilômetros nos separam do Velho Mundo. Se você sair daqui para ir até Jerusalém, acredito que de avião, é o meio mais rápido que nós temos hoje de transporte, acredito que vão levar em torno aí de 12 horas de voo, viajando a quase 1.000 km por hora. É longe, né? Se não fosse a dificuldade de se cruzar um oceano, haveria a dificuldade da distância, de nós chegarmos até lá. Se houvesse uma estrada por terra daqui até Jerusalém, quanto tempo nós gastaríamos de carro? Seria algo muito difícil para nós. Sem carro, diria que praticamente impossível da gente chegar até lá. Mas essa palavra não ficou lá. Deus enviou essa palavra através dos milhares de quilômetros, através das milhares de milhas náuticas. Deus enviou a sua palavra. Nós estamos há mais de 2.000 anos do nascimento de Jesus Cristo. Mas esta palavra não se perdeu no tempo. Ela continua viva hoje, nos nossos dias. Entre nós e estes escritos de Moisés, há pelo menos 4.000 anos nos separando. Disso que eu acabei de ler para vocês, 4.000 anos. Mas contudo esta palavra está aqui, para mim e para você. Porque Deus está falando comigo e com você. Porque Deus veio ao meu encontro e Deus veio ao teu encontro. Essa palavra não está no céu para que você diga quem vai subir até lá. Jesus desceu até nós. Deus desceu até nós. Esta palavra não está além do oceano, a milhas e milhas de você, ou a quilômetros e quilômetros de você, não está há milhões de anos, há 1.000 anos, né? Há milhares de anos longe de você. Essa palavra está aqui, junto de ti, na tua boca e no teu coração. Deus trouxe tudo até nós. Não houve nenhuma época, quando nós olhamos para Moisés, quando nós olhamos para os profetas, quando nós olhamos para os dias de Jesus, quando nós olhamos para os 2.000 anos da igreja primitiva, nenhuma outra época foi tão acessível essa palavra como a nós. Em nenhuma outra época, em nenhum outro tempo da humanidade, foi tão fácil nós termos acesso
a esses 66 livros. Se você lê o Novo Testamento, Paulo em algum momento ele vai dizer, olha, não esqueça de trazer os pergaminhos que eu deixei em casa de fulano, traz eles para mim. Era difícil carregar os livros naqueles dias. Era difícil ter acesso à palavra de Deus naqueles dias. Os rolos eram coisas grandes, coisas difíceis de se carregar. Um livro. Nós temos 66 na nossa mão. Escritos em couro de animal, enrolados com pedaços de madeira. Não tinha energia elétrica. Não dava para ler praticamente de noite, era difícil. Não tinha ela no celular para que você, quando estiver cansado de ler, põe o áudio para você ouvir. Não dava para fazer uma pesquisa no Google. Mas eles não negligenciaram essa salvação. Nenhuma geração negligenciou mais do que a nossa. Ninguém deu tão pouco valor a isso que está aqui, como nós. Nós somos a geração mais privilegiada da história. E somos a geração que menos ama a palavra de Deus. Que menos tem interesse por ela. Que menos se preocupa em conhecê-la. E muito menos vivê-la. Mas Deus continua falando. Mas Deus continua nos alertando. Mas Deus continua nos amando. É tempo de nós olharmos para a uma eterna salvação, que jamais vai nos deixar confundidos, ou frustrados, ou envergonhados. Aquilo que muda a nossa vida é aquilo que a gente decide fazer com a palavra de Deus. E aquilo que a gente decide fazer com Deus. Não é mente, é coração, é espírito, é vida. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da tua presença gloriosa e maravilhosa, porque o Senhor está aqui nesta manhã falando conosco. Tu não estás falando numa caverna ou num buraco, nem numa língua que não podemos entender. Esta palavra não está além do oceano e não está guardada nos céus, oculta dos homens, não. Essa palavra está junto de nós, está no nosso idioma, está ao alcance do nosso entendimento, está ao alcance das nossas mãos. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo. Precisamos, ó Senhor amado, nos esvaziar de nós mesmos. Estamos, ó Senhor amado, mais carentes do que nunca. Essa é a geração mais miserável da humanidade. Eles não tinham chuveiro elétrico, eles não tinham eletricidade, eles não tinham fogão a gás, eles não tinham computador, eles não tinham internet, eles não tinham água encanada, rede de esgoto, eles não tinham automóveis, não tinham aviões. Tudo coisa supérflua.
Pastor, o senhor não sabe o que é viver sem isso. Eles viveram sem isso, mas não desprezaram o que era mais importante, porque tudo isso aqui vai passar. No céu não tem internet, no céu não tem energia elétrica, não tem automóvel, não tem avião, não tem água encanada, não tem rede de esgoto, não tem Google, não tem Facebook, não tem Netflix, mas tem aquilo que nós precisamos. Tem Deus. E nós só precisamos disso. Porque se nós tivermos tudo e não tivermos ao Senhor, nós não temos nada. Nossa vida é vazia, nossa vida é vã. Vivemos em vão. Mas se nós, como eles, temos o Senhor Jesus no nosso coração, então nós temos tudo. Temos tudo. Pode vir a perseguição, pode vir a fornalha de fogo ardente, pode vir a cova dos leões, pode vir o Coliseu de Roma, podem vir as prisões, as perseguições, as difamações, podem nos expropriar dos nossos bens, pode fazer o que quiser. Quando nós temos o Senhor Jesus no nosso coração, nós temos tudo. E não vamos nos envergonhar por toda a eternidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando Moisés e Arão se apresentaram diante do faraó e disseram para o faraó: o Deus dos hebreus nos enviou até vós. Nós temos que prestar culto a Ele e adorá-lo. Primeira vez que eles se apresentaram para o faraó e declararam a vontade de Deus, Faraó, não da sua mente nem do seu coração, mas inspirado pelo inimigo das nossas almas, disse: esse povo está pensando em Deus, porque eu não sobrecarreguei eles. Se eu sobrecarregá-los com as coisas desta vida, eles não vão ter tempo para pensar em Deus. Então ele disse para os exatores: tirem a palha do povo, mas exijam a mesma quantidade de tijolos, a mesma produção. Vocês não vão mais dar palha para eles, eles que saiam a catar restolho, mas em nada vai ser diminuída a cota diária de tijolos. Satanás vai, no momento que você começar a se voltar para as coisas do reino de Deus, ele vai dizer: eu preciso tirar a palha dele, preciso aumentar a preocupação na vida dele. Se ele estiver preocupado, se ele estiver ansioso, se ele tiver ganância no coração dele, ficar preocupado com as coisas dessa vida, não vai sobrar tempo dele buscar Deus, não vai sobrar tempo dele se voltar para Deus. Eu vou tirar a palha dele, eu vou aumentar a aflição dele, eu vou aumentar a preocupação do coração dele, eu vou fazer com que ele ande cada vez mais ansioso. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, como eu vou garantir o meu futuro, como eu vou garantir a minha aposentadoria, como é que eu vou fazer meu pé de meia, como é que eu vou trocar de carro, como é que eu vou trocar de casa, como é que eu vou vestir. Muitas vezes nós estamos como os filhos de Israel, que se viraram para Moisés e Arão e disseram: essa ideia está errada, esse negócio de buscar Deus aí não deu certo. Desde que vocês se apresentaram diante do faraó, a coisa não melhorou, só piorou.
Quantos de nós estamos assim? Preocupados, afadigados, em vez de estarmos vendo a poderosa mão de Deus que está se movendo a nosso favor, para nos dar uma eterna salvação. Estamos muitas vezes entristecidos porque se aumentou o nosso trabalho. Antes, quando eu não servia a Deus, parece que era mais fácil a minha vida. Antes de eu pensar em me voltar para o Evangelho, parece que eu ganhava mais dinheiro. Parece que a minha vida era mais tranquila. Parece que eu não tinha tanta preocupação. Parece que eu conseguia viver melhor. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Porque essa vida aqui vai acabar, vai passar. Mas a vida que o Senhor tem para mim e para você é eterna. A nossa salvação é eterna. A nossa redenção é eterna. A nossa vida é eterna. Nunca seremos envergonhados ou frustrados por todas as eternidades, é a promessa de Deus. Tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Tira, Senhor amado, o comichão dos nossos ouvidos. Desperta-nos para a salvação eterna que o Senhor tem em Cristo Jesus. Cobre-nos com teu sangue, Pai, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Aviva-nos, Senhor, e desperta-nos, ó Pai. Como Davi diz lá no Salmo 13, não nos deixa dormir o sono da morte. Desperta-nos, ó Senhor. Desperta-nos e aviva-nos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.